Estamos todos aqui hoje na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde onde vamos estudar essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, obra de Caibar Schutter, que sempre estudamos às sextas-feiras, a partir das 5h30, né? E hoje, dia 4 de novembro de 2022. E nós vamos estudar hoje, ou melhor, vamos dar continuidade à parábola dos primeiros lugares, que nós iniciamos na semana passada, estamos dando continuidade hoje. Mas antes de iniciarmos o estudo das parábolas dos primeiros lugares, né, nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, estudando os teus ensinamentos, Senhor. Que esses ensinamentos nos ajudem na nossa caminhada. E muito agradecemos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por nos permitir essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. E assim, Senhor, te pedimos mais uma vez que sempre nos mantenha firmes nas nossas forças para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, e ser conosco sempre, graças a Deus. Bem, vamos lá. Nós vamos começar o nosso estudo. Primeiro vamos dar uma lida na parábola, só para a gente poder sintonizar aqui com o ensinamento, né? Então, é a parábola dos primeiros lugares. Eu vou pedir a vocês, eu não falei antes, quem tiver aí o Pão Nosso ou Cartas de Paulo, serve, que eu vou ler um texto aqui. Pão Nosso ou Cartas de Paulo. E quem tiver também, o Espírito da Verdade, pode pegar, tá? Pão Nosso, Espírito da Verdade, ou as Cartas de Paulo, volume 6. Que as Cartas de Paulo tem o texto do Pão Nosso. Então, Pão Nosso ou Cartas de Paulo, ou Espírito da Verdade, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito da Verdade. Ou então, Pão Nosso, também de Emmanuel, ou as Cartas de Paulo, volume 6, que tem todos esses textos juntos. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui da parábola. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhe esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado uma pessoa mais considerada do que tu. E vindo o que te convidou a ti, ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Então agora nós vamos começar, deixa eu contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3... 4, 5, 6. É o 7º parágrafo. Nós vamos começar no 7º parágrafo. Acho que é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º parágrafo começa assim. Na parábola do bom servo, é aqui que nós estamos. Na parábola do bom servo, é o 7º parágrafo, se eu não me engano. A parábola do bom servo é a parábola dos servos bons e maus, tá? Na parábola do bom servo está escrita a obrigação dos que desejam os primeiros lugares espirituais. Não é por ocupar os primeiros lugares na sociedade que nós ocuparemos os primeiros lugares espirituais. Não é porque eu estou, como diz o povo por aí, nesse patamar aqui, na sociedade humana,
que eu também vou estar nesse patamar no plano espiritual, não é? Porque às vezes você ocupa o primeiro lugar na sociedade, mas no plano espiritual você está lá como diz o outro aí, no rabo do foguete. Quantos desses que hoje lideram grandes países, grandes empresas, grandes instituições e são, vamos dizer assim, mendigos espirituais? Não é? A gente encontra muito, infelizmente. Então ele diz aqui, o Caibá, não é porque você ocupa os primeiros lugares na sociedade que você ocupa os primeiros lugares espirituais. Aí ele vai continuar dizendo, ninguém pense em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade. Ninguém pense que vai conseguir lá lindos lugares do plano espiritual entre os espíritos elevados se você não tiver dado a sua cota de trabalho, de esforço, de renúncia, de abnegação, de amor, de caridade. Ninguém pense nisso. Que vai chegar abrindo espaço. Sai daí, deixa eu passar, vai abrindo isso aqui, eu quero passar. Não é assim. Não é assim que se conquista as posições superiores do plano espiritual. Para tal fim, diz o Caibá, provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens, né? Então, ninguém pensa em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal objetivo provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com as suas enganadoras miragens. Tem um livrinho, o pessoal antigo tem ele em casa, chamado Roteiro Sistematizado para o Estudo em Grupo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse roteiro, o meu capa é branca e azul, mas a maioria aí, a capa é verde, são os mais modernos. O meu é bem antigo. Roteiros Sistematizados para Estudo em Grupo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é muito bom para quem estuda o Evangelho. E aqui, eu vou ler só um pedacinho dele. Ele é de perguntas e respostas, nos ajudando a estudar o Evangelho. Aí ele vem com uma pergunta assim, é a pergunta número 6. Por que existe o orgulho? Por que existe o orgulho? Porque ele está dizendo aqui, Caibá, ninguém pense em galgar as eminências da glória, mas a verdadeira glória, a glória espiritual, sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer. Não é qualquer prova, é uma prova difícil de vencer. Sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens. E aí, aqui é perguntado, por que existe orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. Aí tem uma observação que diz assim, de todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência desprovida do suporte moral, olha só, a inteligência desprovida do suporte moral do Evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus. Quer dizer, uma inteligência aliada à falta de moral
do Evangelho leva a criatura a se acreditar todo-poderoso, tão poderoso que pode se insurgir contra a lei do Pai, porque ele se acha, né? Agora vamos pegar lá o nosso livro Pão Nosso. Esse aqui não tem no Cartas de Paulo, tá? Eu pedi Cartas de Paulo por causa do próximo. Tem um carro aí apitando a beça. É o capítulo 43. Quem tiver aí, Pão Nosso, capítulo 43. Deixa eu achar aqui. Pão Nosso 43. Deixa eu ver isso. Peraí, deixa eu só um instantinho aqui, gente. Se é esse mesmo. É Boas Maneiras? Boas Maneiras, Leandro. Ah, ele diz aqui. Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar, né? E assenta-te no último lugar. É o que trata a parábola, né? Você chega e quer sentar logo nos primeiros lugares. Aí, o que diz a parábola? Cuidado, é melhor você chegar e sentar lá atrás. Porque senão o dono da casa pode chegar e dizer assim, meu amigo, sai aí do primeiro lugar que eu tenho gente mais importante para sentar no teu lugar. Aí você passa vergonha, né? Agora, se você sentar lá atrás, pode ser que o dono da casa chegue para você e diga, meu amigo, por que está sentado lá aqui atrás? Você merece sentar lá na frente. Então, ele está falando sobre humildade, né? Então, nesse Boas Maneiras, capítulo 43 do Pão Nosso, livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, diz assim a passagem do Evangelho, e assenta-te no último lugar, Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo. Junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando de mostrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou conduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra a cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera o caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, né? E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidida a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Então, olha o que o Caibar disse aqui. Ninguém pense em galgar
as eminências da glória, sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com suas enganadoras miragens. E ele fala aqui sobre a necessidade da humildade, tá? Que nós não devemos impor ao nosso conhecimento, a nossa sabedoria, que nós não devemos ser orgulhosos, que nós devemos ser criaturas humildes, dispostas a cooperar pelo bem dos outros. E que para a gente poder realizar essa cooperação, muitas vezes a gente vai ter que renunciar. Vai ter que baixar um pouco a bola, tá? Para que o outro possa nos compreender. Então, nós precisamos trabalhar como Jesus, né? Sempre se mostrando humilde, amoroso, caridoso. Caso contrário, nós só, como ele diz aqui, iremos estabelecer mais fortes perturbações, né? E voltando aqui ao Caibá, ele vai dizer assim: os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. E aí a gente lembra de Jesus novamente. Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que seremos servidos. Porque quando eu vou servir alguém, né? Ou melhor, quando eu sou servido, eu estou num lugar e alguém vem me servir, e essa pessoa está me honrando, né? Então, ele diz aqui, os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, onde nós seremos servidos, mas aqueles em que nos colocamos para honrar, para servir. Não são aqueles, aí ele vai, em que somos servidos, mas o em que nos dão ensejo de servir. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, para trabalhar com humildade. O Filho do Homem veio ao mundo para trabalhar com humildade. E nós que somos seguidores do Filho do Homem, que somos seguidores de Jesus, temos que ter a mesma atitude. Nós não estamos aqui para sermos servidos, e sim para servir, para colaborar com aqueles que necessitam, trabalhando como Jesus trabalhou. Lembra quando disseram assim para Jesus? Porque Jesus, olha o poder, o conhecimento de Jesus frente a nós. Né? Não dá nem para comparar. Lembra quando alguém, um dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: Jesus, mestre, ou melhor, Jesus, o senhor é bom. Ele, opa, bom não. Bom é Deus. Ele não aceitou nem o título de bom. Entendeu? Ele não aceitou nem o título de bom. Olha que humildade. Alguém poderia dizer que Jesus não era bom? Chamar Jesus de bom estava errado? Claro que não, mas ele não aceitou. Ele disse, bom não, bom é o Senhor. Se você quer me chamar de uma coisa, me chame de mestre, porque eu sou realmente o mestre de vocês, o orientador de vocês. Ele não aceitou nem o título de bom, gente. Título que a gente chama, aceita à toa, né? Ah, como você é boa, minha amiga, muito obrigado. Aí você diz, de nada. Nem o de bom ele aceitou. Olha que humildade. Gente, quando eu ouvi isso, já faz muitos anos, eu era bem jovem, eu tomei um choque. Porque eu considerava a palavra bom, eu me lembrava da escola. Na escola era assim, os nomes que tinham excelente. Lembra, a gente fazia o ditado, a professora
botava aquele carimbo ou decalque. Lembra do decalque? Fazia o ditadinho, né? Minha professora era assim. A gente fazia o ditado. Aí, deixa de onda, Denise, que tu é da mesma idade. Aí a professora fazia o ditado. Aí, quando você tirava 100 ou 99, ela colava, tinha uma bacinha com água, lembra? Aí molhava o decalque, aí tirava o decalque, colava assim, normalmente era um ramo de flor, e botava um carimbo. Parabéns, excelente. Eu achava isso fantástico. Cara, parabéns e excelente. Quando eu era professora, eu tinha meu carimbo também, de parabéns e excelente. Só não tinha mais decalque, né? Mas tinha o parabéns e excelente. Outro dia, minha filha achou no CEOI, na biblioteca do CEOI, numa gaveta, uma caixa com uns carimbos assim, bom, parabéns, excelente. Ela falou, mãe, e com o meu nome? Eu falei, foi para lá por engano, ficou lá. Aí, então, quando falaram para mim que Jesus não aceitou o título de bom, eu falei assim, peraí, tem algo errado. Se bom para mim era 60. Quem tirava, meu tempo tinha nota, né? Quem tirava 60 ficava com bom. 70 era muito bom, né? Tinha o tal bom e muito bom, né? 80 era o parabéns, 90 e 100 era o excelente. O 60 era lá embaixo. Eu falei, isso é bom. Bom. Ele diz que Deus é bom. Então ele mudou a minha ideia de bom. Ô, Rose, 60 era regular. Não, mas 60 era regular. O bom era 65, 70, né? Então, olha só, bom, mas bom estava abaixo de muito bom, de excelente. E Jesus disse assim, bom não, eu não sou bom. Aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus diz que não aceita ser chamado de bom. Bom é Deus. Deus é bom, olha só. Ele catapultou a palavra bom. Muito animador, né, Rose? Nossa, ele vai... Aí ele diz assim, bom, se Jesus não aceita o título de bom, eu vou aceitar qual? Né? Desaparece, não existe. Então, ele diz, eu sou mestre. Eu sou mestre. Olha só, olha a humildade. Olha a humildade. Ele não aceitou. Ele falou, eu vim para servir. Não me chamem de bom. Né? Então, aí, né, nós pegamos aqui o livro O Espírito da Verdade. Quem tem esse livro? É um livro que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, pega trechos do Evangelho. E aqui tem uma passagem muito interessante no capítulo 36, que se chama O Filho do Orgulho. O Filho do Orgulho. Esse item aqui, ele está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, tem 11, que eu não vou ler aqui, que o título, esse item 11 faz parte das instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 11, instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Mas aqui no Espírito da Verdade, Emmanuel, analisando o item 11 do capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, não é Emmanuel, não. Esse texto que eu vou ler é de Caibar Schutter. Olha como coincidência não existe, tá? Esse texto do capítulo 36 do livro Espírito da Verdade, O Filho do Orgulho, é um texto de Caibar Schutter, que é o autor desse livro Parábolas e Ensino de Jesus que nós estamos estudando. Então, vê se não tem as coisas. Gente, pelo amor de Deus, quando eu abri isso aqui, item 36 do Espírito da Verdade, o Filho do Orgulho, estudando o capítulo 7 do Evangelho, no item 11, quando eu fui olhar, o autor Caibar Schutter do texto. Olha o que Caibar vai dizer para a gente nesse livro, O Espírito da Verdade, capítulo 36. É bem para a gente mesmo, tá? O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita, ele vem já dizendo para quem é a carta, a mensagem. Assim, quando o espírita se melindra,
julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Então ele se sente melhor que a tarefa que ele está fazendo. Tarefa essa que o consola e esclarece. Ele se considera acima da tarefa. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Essa alergia moral, ele chama de melindre de alergia moral. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecer nas assembleias. O médium advertido quanto à própria educação mediúnica e que se ressente, fugindo às reuniões. O comentarista admoestado fraternalmente para abaixar, eu morri de rir aqui, para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Para mim que falo alto, está perfeito. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades da imprensa. A cooperadora da assistência social esquecida, na passagem de seu aniversário, e se mostra ferida, caindo na indiferença. O pessoal no centro não lembrou do aniversário dela, já está com problema. O servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual, e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações do agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, e que por isso se suscetibiliza cortando o comparecimento da criança. Quando a evangelizadora vai conversar com o pai da criança, falando que a criança não está se comportando bem. Aí o pai fica logo magoadinho e não manda mais a criança para a evangelização. O jovem aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar, a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Não é? Então, está dizendo, a rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem é que pode dizer que está ajudando alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber. Fujam, aí ele diz aqui, todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Quando alguém vai para o centro, ele não vai lá para praticar caridade, ele vai lá para receber, entendeu? Ajuda. Fujamos a condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência sustentada pelo dever cumprido. É isso que honra alguém. É você estar de consciência tranquila
de que você está cumprindo com seu dever. Com a humildade, não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, diz Caibar, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibar Chotel. Então, imagine se Jesus se melindrasse com o nosso comportamento, né? Se ele pensasse assim, vocês só me trazem aborrecimento, afinal eu sou Jesus. Imagine se ele se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Achei esse texto do Caibar maravilhoso. Muito importante mesmo, né? Vamos voltar aqui para o nosso livro, voltando ao Caibar, saindo de Caibar e voltando para Caibar. A parábola de Jotã, isso aqui é interessante, gente, pronunciada no crime de Gerizim para exortar o povo de Shechem, pode ser repetida hoje aos que conquistam as glórias e querem naturalmente obter aquelas que não passam como a flor da erva. Essa parábola de Jotã, na folha de trás desse livro, você vai encontrar, tá assim, ó, as árvores que escolhem um rei. Vamos escrever em cima, porque aqui está tradução livre. Pega um lapisinho, escreve assim, parábola de Joatão, que ele escreve aqui Jotão, mas na Bíblia você vai encontrar Joatão, parábola de Joatão. Você pode ler aqui, eu vou ler na Bíblia. Aí você escreveu aí, ó, parábola de Joatão. Aí você bota do lado Juízes, que é o nome do livro da Bíblia, Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. Aí tá assim, as árvores que escolhem o rei. Você puxa uma seta para cima e bota parábola de Joatão, Joatao. Aí você bota Juízes, que é um livro da Bíblia, capítulo 9, versículos de 7 a 15. Eu vou ler na Bíblia e vocês leem aí mesmo, tá? Diz assim na Bíblia. Ele chama também de apólogo, em vez de parábola, tá? Então você pode encontrar como a parábola de Joatão ou apólogo de Joatão. É a mesma história que ele botou aqui, só que aqui está um pouquinho mais completa. Aí diz assim, é muito interessante. Começa no versículo 7. Tendo sido avisado disto, Joatão parou sobre o cimo do monte Garizim. Por isso que na página anterior ele falou parábola de Joatão pronunciada no crime de Gerizim. Ele parou sobre o cimo, o alto do monte Gerizim, e levantando a voz clamou e disse, ouve-me, homens de Siquém, e assim Deus vos ouça. É a mesma história que está aqui, tá? Aí ele diz, foram uma vez as árvores para eleger sobre si um rei. E disseram a oliveira. Então ele está contando uma história onde os personagens são árvores. Então as árvores se reuniram nessa parábola para escolher um rei entre elas, né? E aí disseram para a oliveira, reina sobre nós. Mas ela, a oliveira, respondeu, porventura posso eu deixar o meu óleo de que se servem os deuses e os homens para vir a ser superior, quer dizer, ser a maior entre as árvores? E as árvores, então, disseram para a figueira, vem e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu-lhes, porventura posso eu deixar a minha doçura e suavíssimos frutos para ir ser superior entre as outras árvores? As árvores, então,
disseram à videira: vem e reina sobre nós. Mas ela, a videira, respondeu-lhes: porventura posso eu deixar o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, para ser superior entre as outras árvores? E todas as árvores, então reunidas, disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. Ele, o espinheiro, respondeu-lhes: se vós deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai debaixo da minha sombra. Mas se o não quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Então, todas as árvores não quiseram ser a maior entre elas. Então, elas resolveram perguntar para o espinheiro: você aceita ser nosso rei? E ele respondeu: se vocês, na verdade, me ungis vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas aqueles que não aceitarem se refugiar debaixo da sombra do espinheiro, de mim sairá fogo que devorará os cedros do Líbano. Este apólogo, esta parábola, já deu para ver que é uma parábola, né? Diz Caibar, que encerra profundos ensinamentos sob o véu da letra, a letra mata. Ele está dizendo o quê? Que essa parábola tem um ensino profundo. Mas para você descobrir, você tem que levantar o véu que esconde a verdade. Entendeu? E ele diz assim, sobre o véu da letra, deixa bem claro que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora elas aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os convites que nos façam. E também com quem nós aceitamos servir. E para encerrar o nosso estudo, vamos pegar o livro Pão Nosso, no capítulo 16, ou Cartas de Paulo, página 721. Pão Nosso, capítulo 16, ou Cartas de Paulo, página 721. Olha lá. A quem obedeces? Cartas de Paulo, 721, Pão Nosso, capítulo 16. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Lembra da cela pessoal da Joana de Ângeles? Nós organizamos o nosso próprio cativeiro, a nossa prisão individual.
O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. A quem nós estamos servindo? Será que nós vamos servir ao espinheiro? Que vai oferecer uma grande sombra, é verdade. Não é verdade? Mas será que a sombra dele, o estar sob a proteção do espinheiro, é bom? Então a gente precisa saber a quem nós vamos servir, né? A quem obedeces? Porque a quem nós servirmos, teremos que obedecer. Não é? Então a gente tem que estar muito atento a saber a quem nós obedecemos. Será que nós atendemos primeiro às vaidades humanas, às opiniões alheias, antes de observarmos o conselho do Mestre Divino? Será que nós atendemos primeiro às nossas questões materiais do que o bem-estar da maioria que necessita? Porque há uma grande maioria necessitando de ajuda, não é? Mas aí, muitas vezes, eu prefiro atender primeiro aos meus anseios do que atender à necessidade do próximo. E quando eu faço isso, a quem eu estou obedecendo? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, entendeu? A quem obedeces? Então, essa parábola, as árvores que escolhem um rei. Quem será aquele que eu escolho para obedecer e seguir? A doutrina espírita, como mesmo falou o Alberto há pouco tempo, né? Ela nos dá essa oportunidade de conhecer a verdade, como na aula que nós estudamos no livro da Obsessão e Desobsessão, para que a gente veja realmente a quem eu vou servir. Eu vou servir ao Senhor, eu vou servir a Mamon. Mamon representa todas essas facilidades do mundo. Não é um Deus do mal, como muita gente fala, né? Muita gente acha que Mamon é um ser mau. Aí eu obedecendo a Deus ou a Mamon, o Deus da maldade. Não, Mamon é isso. É a materialidade, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, é primeiro eu, segundo eu, terceiro... Esse que é Mamon. Servir a Deus é seguir a regra áurea. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem faz isso, né, está cumprindo a lei e os profetas, que os profetas disseram isso. Está lá em Levítico e Deuteronômio. Agora, servir a Mamon é servir ao mundo, é servir ao espinheiro. A quem eu obedeço? Então, essa passagem, esse texto de Emmanuel, eu achei muito interessante para a gente encerrar, né? E como ele diz aqui, vou ler novamente esse último parágrafo, né? Este apólogo, essa parábola que encerra profundos ensinamentos sob o véu da letra, deixa ver bem claro que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora elas aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. Eu tenho sempre que servir ao Senhor. Sempre servir ao Senhor. E às vezes, servir ao Senhor, para alguns, pode ser uma coisa difícil, né?
pode ser uma coisa difícil, porque nós precisamos muito renunciar aos nossos interesses materiais, os nossos interesses, né? Muitas vezes mundanos, para olhar e ver que o nosso irmão está necessitado mais do que nós. E em vez de querer comer o pão doce sozinha, eu vou dividir o meu pão doce em 3, 4, 5 pedaços. Vai sobrar para mim só aquela parte do pão doce que não tem nem mais o doce, né? Que é aquele biquinho seco. Que a parte com doce foi toda para outras pessoas que nunca comeram pão doce. Então, que eu dê para ela o pão doce com a parte mais gostosa, já que elas não comem. E eu já comi pão doce. Né? Então, que a gente aprenda a fazer isso, a olhar e pensar o que Jesus faria diante de uma situação dessa. E com certeza nós já saberemos a resposta, porque está aqui, ó, na nossa consciência. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está todo mundo... bastante... Essas parábolas, elas sempre alimentam o nosso espírito, né? Caibá sempre nos traz algo mais que nos fortalece, nos alerta. E aí esse complemento de Emmanuel também, a quem obedece, isso é para ler mais de uma vez. Porque às vezes a gente está obedecendo quem não era para obedecer, né? Ou interesses que não eram para serem obedecidos, coisas assim que a gente escorrega e pisa na maionese, né? Com certeza, né? Meus amigos, olha, eu lembrando aqui a todos que não neste domingo, que esse domingo é dia 6, mas no dia 13, nós teremos aqui, às 10 horas da manhã, a nossa irmã Érica Cristina, que vai fazer uma palestra para a gente no nosso Fórum de Ideias e Debates Espíritas 2022. O tema, olha que tema interessante, ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Olha só, se não está bem dentro do momento que nós estamos vivendo agora. Ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Esse tema, né, fantástico, dentro mesmo do momento que nós estamos vivendo agora. E a nossa irmã Érica, dia 13, domingo, 10 horas, vai com... E a Érica é maravilhosa, né? A Érica é maravilhosa, maravilhosa. Ela vai conversar conosco sobre esse tema, ética e moral, uma visão espiritual, não a nossa visão, mas uma visão espiritual da sociedade contemporânea, né? Então, que nós possamos parar assim um momentinho para ouvir nossa irmã Érica falar sobre esse tema tão importante, tá bom? Então, nós vamos encerrando por aqui os nossos estudos dessa semana. Segunda-feira estaremos de volta para o estudo do Livro dos Espíritos. E para encerrarmos aqui a nossa reunião, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Peraí. Dando início ao nosso momento de oração, ao término desse ciclo de aprendizado, de estudo, sempre agradecendo ao Pai Celeste pela oportunidade redentora desses ensinamentos que alimentam o nosso espírito, para que possamos seguir no caminho da renovação interior, que possamos, Senhor, utilizar esta oportunidade reencarnatória que vós nos deste para buscarmos com esforço a nossa renovação, caminharmos atentos para não cairmos nas ciladas dos irmãos que muitas das vezes, por inferioridade, nos obsidiam, ou por brechas morais que damos a esses irmãos,
que caminhemos vigilantes, atento aos ensinamentos do Mestre Jesus, atento às leis de Deus, para que possamos edificar em nosso íntimo o reino de Deus, para que possamos caminhar na direção do aprimoramento moral e utilizar as ferramentas desta doutrina abençoada para podermos nos orientar no caminho do viver, para que possamos caminhar com integridade moral, com aperfeiçoamento íntimo, com renovação interior. Agradecemos a todos esses benfeitores que nos assistem, nossos mentores e toda essa espiritualidade envolvidas nesses estudos. E agradecemos, acima de tudo, ao Pai e ao Cristo de luz, que ao término deste momento de oração estejamos a louvar e glorificar o Senhor e que estejamos com o Cristo em nossos corações, hoje, agora e sempre. Obrigado, meu irmão. Então, amanhã estaremos de volta. Daqui a 15 minutinhos tem a nossa reunião de radiação, né? 18h40 começa a nossa reunião de radiação para desencarnados. Mas amanhã, às 16 horas, estaremos de volta para o estudo das obras de Paulo, tá? Eu vou mandar cedo amanhã a questão do apoio, que vai ser muito em cima do livro Paulo Estevão. Então, vou mandar os capítulos, parágrafos, para vocês pesquisarem direitinho. Vou mandar bem cedo para dar tempo de todo mundo se arrumar, tá legal? Então, ó, um beijão para vocês, uma boa noite. Amanhã estaremos de volta. Fala, Márcia. Eu não consegui assistir o curso todo da Obsessão e Desobsessão, que estava sem internet. Como você gravou, tem como você mandar para mim? Eu vou mandar, eu vou botar na nossa página no YouTube. Eu mando o link para vocês. Aí vocês tá bom. acessam lá a página do YouTube, vocês procuram o item que diz Estudando a Mediunidade. É uma estrada, assim, é como se fosse tem sempre capinha, né? É um campo verde com uma estrada. Mediunidade, Estudando a Mediunidade. Aí vocês vão lá e procuram essa playlist, estão lá todas as aulas, tá bom? Tá bom, obrigada. Não, desculpa. Estudando a Mediunidade. Estudando a Mediunidade é do Diversidade Cari. Mediunidade e Ciência. É uma borboleta. Mediunidade e Ciência. Procura lá a capinha da borboleta, Mediunidade e Ciência, que está no Obsessão e Desobsessão. Tá bom? Hein, Rose? Oi. Ano que vem, a nossa mesa, da minha mesa, 2 mesas, né? Vão começar 5h pouca da tarde. Entendeu? Felizmente não vai dar para fazer isso. Felizmente vou. Tá legal, amiga. Tudo bem. Tá bom. Um beijo para todos. Dia com a gente. Sim, sim. Um beijo. Fica com Deus, tá? Tá legal. Um beijo.